Oi, pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou conversar com um ex-aluno de graduação da eletrônica na UFRJ. O nome dele é Michel Moraes Ferreira. Hoje ele trabalha como Data Scientist em uma empresa chamada Shape, que é uma empresa que faz manutenção preditiva de equipamentos usando inteligência artificial. E a ideia dessa conversa é que ele possa passar a experiência dele não só no mercado de trabalho, como também na época em que ele estava cursando a graduação de eletrônica na UFRJ. Michel é um grande amigo meu que eu conheci também durante o período de graduação e eu acho que ele tem bastante experiência legal para passar para vocês. E além disso, nós vamos falar sobre o mercado de trabalho de uma forma geral e também sobre a pós-graduação. Então vamos ver como que ficou essa conversa. Michel, muito obrigado por ter aceitado a bater esse papo aqui. Eu que agradeço, Gustavo. Valeu pelo convite. Nada, que isso. Bom, vamos começar então, Michel, falando da sua trajetória na graduação. Na verdade, você entrou na UFRJ, não foi na eletrônica, né? Você entrou na parte de engenharia elétrica. Você só trocou para eletrônica depois, eu não lembro exatamente qual foi o período que você trocou, Isso, mas você começou fazendo, né, os primeiros períodos foram, na verdade, na engenharia elétrica. isso, exatamente. Por que você fez essa troca, Michel? O que te levou a ir para a eletrônica, deixar a elétrica e ir para a eletrônica? Então, essa história começa antes mesmo da faculdade, porque, vamos lá, no ensino médio eu fiz curso técnico de informática. Curiosamente, depois de ter feito o curso técnico de informática, eu falei que nunca mais ia programar na minha vida. E aí eu falei, poxa, o que eu vou fazer da vida, né? Eu não sabia. Eu terminei o ensino médio cedo, com 16 anos, e eu participava da escola de música que tinha um garoto que tinha feito um pedal de guitarra sozinho. Baixou um circuito eletrônico, um circuito elétrico da internet, soldou, fez tudo e, pô, funcionou, ficava legal, o som era maneiro. Eu falei, cara, como é que eu consigo fazer isso? Ele falou, você tem que saber eletrônica. E meio que eu falei, pô, então vou fazer um curso técnico de eletrônica para aprender. Aí eu fiz curso técnico de eletrônica no Cefet, eu gostei pra caramba. E eu pensei assim, caramba, eu quero trabalhar com áudio, quero fazer design de chip para áudio. Então quero Uhum. montar uma pedaleira. O sonho começou mais ou menos assim. Só que eu passei para elétrica na FRJ, ao invés de eletrônica. Estava fazendo um curso técnico no Cefet, passei para elétrica. E a grade da elétrica não era muito voltada, apesar de ser elétrica, não era muito voltada para essa parte tanto de áudio quanto do circuito, microeletrônica, né? Uhum. Então acabou que depois de um tempo, eu acabei mudando, porque não era o meu foco. Aí depois os focos foram mudando, né? Eu larguei um pouco dessa parte de circuito, pensei mais em automação, aí depois a parte de inteligência e tudo mais. Mas a motivação foi essa. Eu queria trabalhar com áudio com chip e a elétrica não tinha esse foco. O foco era muito mais na parte de máquinas, distribuição de energia e tudo mais. Entendi. E você, quando passou para a eletrônica, você sabia dessas outras áreas de controle, de processamento de sinais, por exemplo, ou você tinha em mente assim que era só a parte de circuitos mesmo, eletrônicos, e foi por Hum, isso, né? Você já sim, sabia disso de antemão ou não? Você descobriu ao longo do curso essas outras áreas? os interesses foram mudando com o tempo. Primeiro, porque eu entrei na elétrica, mas já pensando em dar para eletrônica, mas aí depois fazendo as matérias junto com a eletrônica. Eu fiz eletrônica, fiz circuitos digitais, fiz SD, depois fiz ArcComp. Então eu comecei a me interessar muito pela parte de eletrônica digital, que também Uhum. faz parte ali da parte de processamento de áudio e tudo mais, e acabou começando esse interesse por processamento de sinais, tentar entender filtros, etc e tal. Uhum. Então, depois veio a parte de robótica, né? Participei da equipe lá de competição e tudo mais. Então, Uhum. o fluxo foi mais ou menos isso, de áudio, assim, circuitos para parte digital, processamento de sinais, robótica e depois inteligência. Entendi, entendi. Legal. Você até mencionou agora as suas atividades, né? Acho que é Uhum. justamente a pergunta seguinte: você fez várias coisas durante a sua graduação de atividades extracurriculares, né? Não só Uhum. voltados para as matérias que a gente estava tendo na época, né? Mas também por essas Sim. atividades. Eu vou mencionar algumas aqui. Você participou da equipe de competição do Minerva Bots, né? Que é a equipe de Isso. robótica da UFRJ. Você Uhum. também participou do I3E Uhum. e participou de iniciação científica. Então você fez o pacote completo, né? Você ficou desde a parte acadêmica até a parte Sim, mais prática sim. mesmo. E aí, a pergunta que eu faço é:
como é que foi essa experiência para você? Assim, o que você achou interessante de fazer nessas atividades extracurriculares? Você sente que elas trouxeram conhecimento que você aplicou depois na sua graduação, ou seja, eles complementaram o que você via em sala de aula? O que você acha, assim? Com certeza, com certeza. Vamos lá, deixa eu tentar fazer uma linha do tempo aqui. Porque eu fiz iniciação científica na parte de controle em 2011, mais ou menos, e 2011, 2012. Em 2012 eu participei do I3E como membro, então eu acho que em 2012, que foi quando a gente começou a falar de equipe de competição, a gente, pelo I3E, eu e mais alguns amigos nossos, né, o Henrique, o André e tudo mais, a gente montou um cursinho de Arduino, muito tempo atrás. A gente já era um interesse nessa parte de eletrônica digital, né, embarcados, etc. E em 2012 também eu fiz a iniciação científica lá na parte de controle. Em 2012, 2013, que a equipe, a Minerva Bot, surgiu com o Igor e com o Rafael. Uhum. E aí eu comecei a participar dessa parte mais de eletrônica ali voltada para o robô. Uhum. E a aplicação é aquilo. Durante as aulas a gente vê muita teoria e por N motivos acaba que a gente não tem muito equilíbrio entre a parte teórica e prática. Eu acho Uhum. que todas essas iniciativas, todas essas oportunidades são muito válidas para você aplicar esse conhecimento e você descobrir que o que se vê na sala de aula não é o suficiente para você fazer alguma coisa. Então você tem Uhum. que sempre buscar algo a mais, porque questão de limitação de tempo, ementa e tudo mais, e na prática é que se aprende. Então, Uhum. eu acho que é muito válido qualquer pessoa, qualquer aluno correr atrás, ter iniciativa, né, proatividade de correr atrás dessas iniciativas, oportunidades para poder se desenvolver. É que, de certa forma, o mercado de trabalho é assim que funciona. Acaba que muitas das vezes você vai se encontrar numa situação que você não sabe muito bem a resposta. Então, você tem que correr atrás, você tem que ser proativo para tentar encontrar uma solução boa, sabe? Que Uhum. perdure bastante. Então, eu acho que entre aspas, é um bom treinamento, sabe? É uma boa Uhum. forma de não só você ganhar conhecimento, mas você ir se preparando de formas indiretas para o que você vai encontrar no futuro. Entendi. Não, eu até acho que complementaria de que você até entende melhor certos conceitos teóricos quando você vê isso sendo aplicado, né? Acho que Sim, sim. fica mais claro para você de por que você está vendo aquilo, como é que você usa Uhum. aquilo, até de entender mesmo o que aquilo representa que você está vendo, quando você vê uma aplicação prática, né? E eu Sim, acho com que certeza. um outro ponto interessante também é que você acaba lidando com problemas quando você trabalha nessas competições e nessas atividades que não necessariamente são os problemas que você vê na sala de aula, que são redondinhos, que o professor passe, tem um exercício lá que você tem que resolver com uma resposta certa. Os problemas na prática, na verdade, eles são muito complexos e existem várias soluções possíveis, e aí determinar o que é a melhor solução para um determinado problema, você vai pegando Uhum. isso com o tempo, né? E eu acho que Sim. fazer essas atividades extracurriculares, elas te dão esse direcionamento também, né? De não ficar só naquele negócio de sala de aula, o professor passou a lista, você Uhum. fez a lista, entendi, porque no mundo, mesmo fora da faculdade, ele é muito mais. Os problemas são muito mais difíceis, né? E eles não Sim, são tão exatamente. detalhados assim também. Né? Exatamente. É curioso isso que você falou, que é até um exercício de imaginação. Eu acho que Uhum, uma das coisas que mais se desenvolve nessas atividades extracurriculares é você incentivar a sua imaginação para tentar resolver um problema, e muitas vezes você consegue resolver um problema de forma simples, de uma forma que ninguém pensou. E quando uhum, você olha assim, nossa, essa solução é simples, sabe? Mas não pensaram em resolver desse jeito. sim, Então sim. é muito interessante porque também desenvolve essa parte, não é artística, mas imaginativa de Criativa, você. né? Parte Criativa. criativa, né? Exatamente. E isso não se vê na sala de aula e não vai ter na sala de aula. Esse é algo que Uhum, você só pega com a prática mesmo. sim, sim. Acho até importante você mencionar, né, que nem sempre a solução mais complexa é a melhor, né? Às vezes a solução mais simples, na verdade, é muito mais preferível do que a solução mais complexa. Né? Então, por via de regra, mais simples é melhor. Pois é, né? Até agora, em poucos casos, eu vi uma solução complexa ser aplicada, sabe? Uma solução complexa demora mais tempo para ser implementada, ela precisa de mais recursos para ser até idealizada. Uhum, E enquanto isso, você precisa resolver o problema. Então, o tempo gasto aumenta e às vezes uma solução complexa não dá
tanto resultado diferente quanto a solução simples. Então, por Sim. exemplo, às vezes na prática, 5% não altera tanta coisa. Digo isso na parte mais de inteligência artificial, machine learning, data science, Uhum. porque muitas das vezes a gente está criando um sistema que vai servir de apoio à decisão. Uhum. Então, se não for um resultado tão discrepante assim, às vezes nem vale a pena. Uhum. Só adiantando o papo aí, mas... Não, tá certo. Bom, então você teve essas atividades e finalmente na sua graduação mesmo, no seu TCC, Uhum, foi na área de inteligência artificial, voltada uhum. para aprendizado de máquina. O seu projeto final ele foi voltado para a detecção de tuberculose, né, de Isso. Uhum. pacientes usando Processo de... inteligência artificial. Você Uhum. pode comentar um pouquinho, só assim por alto, como é que foi o seu adquirir o conhecimento necessário para fazer o seu TCC? Por exemplo, você trabalhou na parte de aprendizado de máquina. Você viu isso ao longo da graduação ou você teve que buscar isso por fora? Como é que foi? Você Uhum. sentiu que o que você viu na faculdade ajudou você a montar esse projeto? O que você achou? Então, eu diria que nesse período foi algo um pouco peculiar, porque agora o Dell oferece matérias de machine learning, aprendizado de máquina e tudo mais, e tá mais em voga, está mais comentado. Então, existem mais matérias relacionadas a isso. Uhum, Mas quando eu estava interessado nisso, eu tinha voltado do intercâmbio, e no intercâmbio que eu descobri sobre inteligência artificial, redes bayesianas, coisas do tipo. Aí eu comecei a me interessar em redes neurais, SVM, nome das técnicas, né? Data uhum, Science. E não tinha as matérias aqui. Então, no início, né? Muito que eu aprendi foi fazendo curso online. Existem uhum, diversas plataformas online que oferecem, e aí volta de novo naquela discussão da proatividade, né? Você tem que, uhum, se você quer algo e não tem, a faculdade não está oferecendo no momento, você busca por fora. Isso é uhum, completamente normal em qualquer lugar. uhum, Então, sobre o conhecimento para fazer o TCC, corri por fora, ajuda do orientador e tudo mais. Mas uhum, naquela época não ofereciam ainda as matérias na graduação. Você conseguia puxar nas matérias de pós, mas aí batia também dependendo do período que estava, período de oferta e tudo mais. Mas uhum, elas eram mais desofertadas na pós-graduação. Então, uhum. basicamente, muito que eu aprendi foi por fora mesmo. Entendi, entendi. Mas só salientando que toda a base para pegar esses conteúdos vieram da graduação. Então, cálculo, processamento de sinais, sistemas lineares, Uhum, pensando nas matérias da eletrônica, né? Então, aham. sistemas lineares, métodos lá, aqueles métodos numéricos não, Métodos matemáticos. isso, métodos matemáticos. Mesmo que Uhum, você não tenha a mesma aplicação, a fórmula não seja exata que você esteja utilizando, uhum, todo o conhecimento, toda a experiência que você ganha matemática para poder entender a matéria, ela é útil em qualquer coisa que você vai pegar. Então, vem aquilo, né? Mesmo que você não veja a prática naquele momento, em algum lugar vai bater um sino no seu cérebro e falar, eu já vi isso em algum lugar. Aí você uhum. recupera aquela informação, aquele jeito de pensar para poder resolver um outro problema. Bom, e aí depois você se formou, né, defendeu o seu Uhum. TCC, foi aprovado e se formou engenheiro, né, que é um momento grandioso da vida de qualquer aluno que entra na graduação, ainda mais na eletrônica, né, que é um curso Aham. que tem uma fama de ser tão difícil. E aí depois que você saiu, como é que foi a sua experiência ao ingressar no mercado de trabalho, né? Como é que foi essa transição da academia para o mercado? Como é que foi a busca de emprego, as suas entrevistas de uma forma geral? O que você sentiu que a faculdade te ajudou ou que faltou? O que você acha? Vamos lá, isso daí é uma discussão complexa. Vamos Uhum, lá. Quando eu saí da graduação pro trabalho, eu trabalhava já na faculdade, junto com o Casé lá no LASP, mais voltado para segurança da informação. Então, fazia avaliação de equipamentos eletrônicos e tudo mais. Então, tinha uma certa experiência com segurança. Então, eu estava estudando uhum, machine learning, data science, mas eu tinha uma experiência com segurança ali. Segurança e a parte também de desenvolvimento de embarcado e fazia um pouco também a parte de pesquisa, né? P&D, né? P&D voltado com embarcado e essa parte de segurança. Eu saí do LAS para trabalhar com segurança no banco Bocom BBM.
Então, Uhum. trabalhei lá com análise de dados, trabalhar com segurança da informação, mas muito baseado em análise de dados. Então, a gente tentava Uhum. identificar alguma coisa ali e atuava em cima daquilo. Não só no aspecto relacionado a dados, mas a infra, segurança mesmo, tal, procedimentos e tudo mais. Nesse caso, para mim foi um pouco mais suave, porque na área de segurança o mercado tem um pouco em baixa, então é difícil achar profissionais de segurança. Então Uhum. nesse caso foi um pouco mais tranquilo, né? Uhum. Mas aí dentro do banco eu transicionei para ciência de dados, existe uma oportunidade lá para poder transicionar Uhum. e trabalhando com ciência de dados foi muito que eu aprendi online, então cursos por fora e algumas coisas que eu aprendi na faculdade, com métodos e tudo mais. Mas Uhum. quando você está ingressando, ainda mais, eu vou falar mais para a parte de ciência de dados, né? O Uhum. mercado ele pede muitas tecnologias que a faculdade não menciona. Então, Uhum. a forma de você trabalhar, metodologias, desenvolvimento de software de forma escalável, microserviço, dependendo muito da matéria. Tem matérias que agora já falam disso. Mas é Uhum. arquitetura de software e tudo mais, full stack. Então, são coisas que a faculdade, de certa forma, ou pelo menos o curso de eletrônica, não oferece. Mas a gente entra naquela discussão. A faculdade não oferece as tecnologias que o mercado pede, mas em compensação o mercado toda hora muda de tecnologia. Uhum. Então existem dois pesos aí, né? A faculdade te ensina o básico, não o básico, mas eu diria o essencial para formar um profissional que saiba pensar. Isso é uma Uhum. coisa que muda um pouco. Eu acho que com a experiência você entende que alguns processos você passa que te auxiliam, te ajudam muito a pensar, Uhum. estruturar o pensamento, estruturar a forma de agir. Uhum. E isso é muito interessante porque o perfil da FRJ é um perfil acadêmico Uhum. e faz parte do acadêmico estruturar o pensamento. Uhum. Então, eu acho que, independente da área na qual você atue, essa experiência de estruturação do pensamento e saber colocar isso de forma clara para qualquer um que queira ler ou entender é super válido. Uhum. Então, isso é uma habilidade muito boa que é curioso, mas nem todo mundo tem quando você Uhum. trabalha no mercado. É difícil ter o poder de síntese, você conseguir entender de fato qual é o problema a ser atacado. Então, isso são Uhum. habilidades que você, sei lá, um graduando pode não perceber que ele está ganhando com o tempo, mas isso Uhum. acontece. Então, Entendo. eu vejo a FRJ muito boa nisso, ela consegue formar bons profissionais nisso. As pessoas com quem eu trabalho da FRJ são muito boas, e de outras federais também. Uhum. Então, eu acho que esse é o grande trunfo da faculdade, do nosso curso também, ensinar a pensar. Uhum. Ensinar a pensar não depende da área que você vai atuar. Entendo. É. E tanto é que você, na verdade, você foi para o mercado, mas você não largou a academia, né? Você entrou também no mestrado, começou na UFRJ, hoje você está fazendo mestrado no Cefet. E assim, essa decisão também de continuar, né, a sua formação também na parte acadêmica, como é que foi assim? Como é que você tomou essa decisão? O que te levou a querer fazer um mestrado também depois de se formar? Sim, vamos lá. O mestrado é aprendizado continuado, né? Porque a área, ainda mais de aprendizado de máquina, data science, ela evolui muito rápido. Tem Uhum. muitas empresas grandes fazendo pesquisa. Então, o meu intuito era continuar aprendendo, continuar tentando ser melhor no que eu faço. E dentro da COP eu fiz muitas matérias relacionadas a isso. Então, nas matérias, algumas delas a gente não chegava ao estado da arte, Uhum. mas ela te dava todo o conhecimento para você conseguir evoluir continuar evoluindo nos seus estudos, né? E Uhum. o interessante é que essas áreas se conversam muito. Uhum. Então, muitas coisas de uma matéria você conseguir aplicar em outras e tudo mais nesse sentido. E Uhum. foi valioso, sabe? Foi muito interessante continuar estudando, continuar aprendendo, aprendendo com gente que pesquisa isso, né? Ter discussões de alto nível, né? Sobre técnica e tudo mais. Então, Uhum. isso é algo valioso quando você continua na academia. Quando você Uhum. pensa em mercado, você não necessariamente vai aplicar isso tudo. Você Uhum.
no dia a dia, raramente se aplica algo que seja estado da arte, porque não tem necessidade. Mas só de você conhecer, muitas das vezes, o problema no mercado é o algoritmozinho fechado que você conhece não é aplicável. Você precisa fazer adaptações. E você só consegue fazer adaptações no momento que você conhece o algoritmo por dentro. Então, diversos casos já aconteceram de eu não ter o algoritmo do jeito que eu queria, porque se eu depender de pacotes já implementados, eu não vou conseguir sair do lugar. Então, você tem que parar e programar algo mais voltado para o seu problema. Então, ter o conhecimento teórico sobre o que você está atuando, ainda mais nessa parte de aprendizado, é importantíssimo, sabe? Você entender o que o algoritmo está fazendo, como ele está atuando no seu problema e tudo mais. Então, casa muito. Você ter o conhecimento teórico, saber ele bem e saber qual é o momento exato de utilizar ele. Então, isso é algo que, indiscutivelmente, a academia faz. Entendi. Bom, você, logo depois que começou a trabalhar, você mencionou que começou no Banco BBM, na área de segurança, depois você, lá dentro, trocou, né, a área. E agora, hoje não está mais no banco, né, você está nessa empresa, nessa startup que usa inteligência artificial também, trabalhando como cientista de dados. E aqui a pergunta é assim, como é que foi a sua experiência nesses empregos quando você, principalmente no BBM, né, que foi logo quando você entrou, saiu da graduação e entrou, como é que foi a sua experiência? Em particular, você se sentia preparado para os desafios que o banco te dava? A princípio, não. É aquilo. Isso falando de mim, né? Eu não me sinto muito preparado para um bando de coisas, mas a gente corre atrás. Então, eu sei que eu posso não estar preparado, mas eu tenho base o suficiente para chegar onde eu quero chegar. E isso que me proporcionou foi a minha trajetória, faculdade, tudo mais. Todas essas atividades que eu desenvolvi, que de certa forma como é que eu vou dizer, me lapidaram para conseguir correr atrás da informação que eu precisava, saber ponderar entre soluções e tudo mais. Então, toda essa experiência foi me fazendo melhor e me sentir confortável a não estar preparado, mas conseguir correr atrás, entendeu? Seria mais ou menos isso. Sim, sim. Então, de forma geral, não estava preparado, mas eu me preparei. Com o tempo, fui aprendendo, me adaptando. E isso é super natural no mercado. É até uma dica aí para quem está começando. Se você está se sentindo desafiado, você está no lugar certo. Então, é assim mesmo. Você não vai ter as respostas, nem todo mundo tem todas as respostas. O mindset é você estar preparado a se adaptar, preparado a aprender mais, preparado a reaprender as coisas, ter uma outra visão sobre o que você já sabe. Então, voltando à pergunta, estava preparado? Não, mas tudo que eu vi me preparou para estar preparado. Tá certo. Acho que é uma sensação comum, né? De ter Sim, passado. Todo sim. mundo acho que passa por isso depois que se forma. Então, é muito comum mesmo. Bom, agora indo um pouco mais no seu dia a dia do trabalho, você pode dizer o que você faz no seu dia a dia? Quais são as ferramentas que você utiliza? Se tem algum software em particular? Que tipo de linguagem de programação a parte de ciência de dados tem usado bastante ultimamente? Como é que é o seu dia a dia? Tá. Pergunta difícil, mas vamos lá. Meu dia a dia é porque vai mudando de acordo com o projeto, vai mudando de acordo com o contexto, mas quando eu comecei a trabalhar na Shape, eu desenvolvia muito modelo. Então, modelos mais voltados para anomalia, que, inclusive, voltando um pouco, né? O meu mestrado na COP foi focado em anomalia, mas problemas familiares eu tive que desistir do mestrado e voltei esse ano agora no Cefet. O mestrado me preparou para esse trabalho. Então, muitos dos tópicos e a forma de pensar sobre detecção de anomalia veio do mestrado. Então, eu aplico a detecção de anomalia, mais voltados a falha de equipamento. Então, a gente tenta verificar o comportamento normal da máquina e utiliza métodos para poder ver se existe algum comportamento diferente do que a gente espera. Então, a gente, vamos lá, em relação a tecnologias, a gente usa muitas das ferramentas que a Microsoft disponibiliza na cloud dela, então da Azure,
Uhum. Então, são coisas até que não são explicadas ou em cursos na graduação e tudo mais, que é a partir do momento que você desenvolve o seu script, seu software, como é que você disponibiliza isso para a empresa? Como é que Uhum. você faz o seu cliente rodar o seu script de forma automatizada? Como é que isso se integra na infraestrutura da empresa? Então, são tópicos que é de mercado. Eu acho que a graduação, de certa forma, não tem como explicar isso para você, porque a tecnologia muda de tempo em tempo. Uhum. Então, isso é algo para você se aperfeiçoar com o tempo. Mas esse é o tipo de coisa que a gente faz. A gente cria um modelo matemático, cria lá um modelo de machine learning, e a gente precisa disponibilizar esses modelos para se conectar com a infra, com a automação do navio, para pegar as informações do navio, fazer o tratamento de dados e conseguir detectar algum comportamento anormal. Aí dentro do meu trabalho, análise de dados, é entender quais são as preocupações do cliente, se a gente precisa criar um modelo novo. Então existe um equipamento, como é que esse equipamento funciona, como é que ele opera, quais são as possíveis falhas que a gente pode detectar nele baseado em dados? Quais algoritmos a gente vai utilizar nesse contexto? Então, são essas as perguntas que são feitas e a gente tenta responder no dia a dia. Uhum. Fora entregar o produto de forma escalável, que é o mais rápido possível, com o maior tempo online possível, não tenha problemas de infraestrutura, que a gente consiga replicar isso para diversas máquinas. Então, a gente no momento, acho que a gente tem uns 700, 800 modelos rodando ao vivo, Uhum. 24/7. Uhum. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com os algoritmos que a gente usa, com a infraestrutura que a gente usa, como é que o tratamento de dados é feito. A gente Uhum. tem que se preocupar com a saúde dos modelos, porque os modelos eles são bons por um período de tempo, porque Uhum. as máquinas vão mudando de comportamento. Então são Sim. coisas assim que a gente tem que retreinar modelo, tem que fazer outras análises e tudo mais. E esse é o tipo de coisa que eu vou fazendo durante o dia a dia, né? Então Uhum. são meio que essas discussões. É para fazer a implementação desses modelos, você usa alguma linguagem em particular? Algum pacote, Então, alguma coisa assim? sim, Ou sim, você usa sim, várias sim. linguagens, né? Ao mesmo tempo? Então, no momento o mercado utiliza muito Python. Uhum. Python, então é Python, scikit-learn, matplotlib, são essas bibliotecas, esses pacotes básicos que um cientista de dados precisa dominar para poder fazer as análises e tudo mais. Aí tem interessante, né? Existem os pacotes, mas antes do pacote você precisa entender o que está implementado no pacote. Uhum. Então, muito que acontece, que eu posso dizer, é que as pessoas focam muito mais em saber usar o pacote do que o que significa o pacote. Isso é um problema no longo prazo, porque se você não entender o que você está fazendo, isso daí é, como para mim, um tiro no pé. Você não aprender de fato o que está acontecendo. Pacotes, a gente utiliza a tecnologia em cloud, então a gente usa a Microsoft, mas poderia ser a da Amazon, da AWS, Google Cloud e tudo mais. Uhum. Que são formas de você disponibilizar de forma, como é que eu vou dizer, de forma confiável o seu software e tudo mais, e tem um custo menor por ser na nuvem. Uhum. Então são tecnologias de nuvem, banco de dados que a gente precisa saber para poder fazer a aquisição de dados, fazer o armazenamento dos dados. Então, SQL Server, MySQL e coisas do Uhum. tipo. Tá certo. Tem alguma habilidade que você julga importante para o engenheiro e o programador? Não só assim pensando do ponto de vista técnico, né, do conhecimento técnico, mas uma coisa mais profissional mesmo, assim, no lidar no dia a dia, né, com outras pessoas, com clientes, enfim. Ah, com certeza. Vou falar de uma forma mais geral, né? Quando a gente está na graduação, a gente vê muito matérias que a gente acha que não vai aplicar, até a gente ver elas sendo aplicadas. Por exemplo, arquitetura de software, linguagem de programação, orientação a objeto, coisas do tipo que, de certa forma, ficam mais abstratas por um tempo. Mas é bom saber isso tudo, né? Você tem que entender, mas quando você está trabalhando com pessoas, né? Você tem que saber conversar, você tem que saber ouvir as pessoas, você tem que entender qual a necessidade delas. Então isso é algo difícil, porque às vezes a gente está tão imerso na técnica que a gente esquece de escutar. Isso é algo até curioso. Mas se desprender um pouco da técnica e
ser um ouvinte ativo, digamos assim, né? Uma pessoa que está mais ali tentando entender o problema, tentando dar soluções, e de certa forma soluções mais plausíveis, né? Mais pé no chão, menos complexas, e tentar, ao invés de você propor algo mais complexo, você fazer uma escada do mais básico até o mais complexo, eu acho que é sempre interessante. É uma forma de pensar que a gente não tem muito na graduação. A gente tenta sempre matar um problema com a bazuca. Então a gente quer resolver o problema da forma mais complexa e difícil possível, porque provavelmente o mais complexo vai dar o melhor resultado e na prática não é isso que acontece. Uhum. Então é preferível, quando a gente está resolvendo um problema assim, conversar com o cliente, digamos assim, com quem você quer resolver o problema, e fazer pequenos passos. Implementar coisas simples e sempre conversando para saber se o simples está atendendo. Às vezes, metade do que você pensou já atende o cliente. Então, você perderia outra metade do teu tempo fazendo algo que não colaboraria, não seria interessante para ele. Então, é Uhum. sempre bom você estar sempre em contato com quem você está querendo resolver o problema. Habilidade de comunicação, né? Acho que Sim, é muito comunicação é importante. essencial. É o que dizem, né? Empresas são feitas de pessoas. Então, Exatamente. as pessoas querem te ouvir, você vai conversar com pessoas, você vai resolver problemas com pessoas, então comunicação é essencial. Tá certo. Bom, na sua opinião, como é que você avalia o mercado de trabalho para a área de Data Science, que é a área que você está atuando hoje? O mercado tá bom, tem muita vaga sobrando, sabe? Não se acham pessoas qualificadas, e aí a gente tem um ponto como é que eu vou dizer, um ponto de atenção. Eu corrijo prova, eu faço parte do processo seletivo de onde eu trabalho. E muitas das vezes a nossa prova, né, o nosso case de solução, muitas das vezes a gente vê que a pessoa não sabe desenvolver um raciocínio. A gente dá um problema e é como se a gente desse uma folha em branco para a pessoa montar o raciocínio. E o raciocínio vai desde exploração dos dados, explicação do que a pessoa entendeu do problema, como é que isso se conecta, como é que você responderia ou explicaria o problema para uma área de negócio, isso é o que a gente espera de um cientista de dados, né? Você conseguir desenvolver um raciocínio em cima dos dados que você está trabalhando. As pessoas, ainda mais as pessoas que vêm da academia, elas estão muito com uma cabeça de vou resolver o problema e dar a melhor métrica possível. O Uhum. problema é que da melhor métrica possível a gente pode gerar um software que faça isso. A gente aperta um botão e ele gera automaticamente algum algoritmo doido que dê o melhor resultado possível. Só que isso não explica para o cliente o problema dele. Ele só te dá Uhum. um número. E muitas das vezes, é o que eu tinha mencionado, esses algoritmos eles são utilizados como uma forma de apoio à decisão. Então, se você não está pensando, você só está pensando na métrica e não está pensando em como é que o seu algoritmo explica o problema, como que ele consegue ser interpretável a ponto do cliente olhar para os resultados e conseguir aliar o resultado de um modelo matemático abstrato com a operação que ele está tendo ali no momento, para poder, no meu caso, consertar a máquina, não faz muito Uhum. sentido. Então, o que eu vejo é que muita gente versada em fazer código e entregar um resultado que a pessoa explicar um problema. Uma pessoa Uhum. conseguir desenvolver um problema do início ao fim. Então, Uhum. dizer qual é o problema, dizer que o problema está ali, conseguir explicar quais foram as conclusões que ele tirou dos dados. Uhum. Então, tem muita vaga, o problema é que falta pouca gente com poder de análise. As Uhum. pessoas ignoram o poder de análise e eles vão para um pouco para a parte mais mecânica, que é criar modelo. Então, Entendi. eu acho que isso é algo que se bate muito em processo seletivo e no mercado. A pessoa sabe muito modelo, não adianta você saber 5 linguagens, saber 3 frameworks de deep learning ou machine learning se você não sabe resolver um problema, não sabe explicar como você resolver um problema. Bom, e chegando no final da nossa conversa, qual é a dica que você deixa para os alunos? Tem alguma mensagem assim para quem está ingressando agora na graduação da UFRJ? Você queira Ah, partilhar? com certeza. Isso é algo que vocês só vão ver com o tempo, mas é algo que o pessoal fala muito em LinkedIn e tudo mais, crie seu portfólio.
ainda mais a gente que tem muita matéria de programação e eletrônica, a gente pode juntar muito isso. Então, peguem problemas que vocês gostem, não tente pegar um problema genérico, pegue alguma coisa nas quais vocês se sintam confortáveis e interessados em desenvolver e vão desenvolvendo. Ó, quero fazer um projeto para resolver um problema, vou resolver esse projeto utilizando a linguagem A, B e C. Aí você acaba aprendendo várias linguagens para resolver o mesmo problema. Quero resolver um problema utilizando uma arquitetura ao invés de outra. Quero resolver esse problema utilizando uma ferramenta ou resolvendo em uma plataforma de nuvem do que em outra. Eu acho que isso é uma forma bem legal de você praticando os conhecimentos, né? Você vai aumentando a sua caixa de ferramentas, né, digamos assim, e você vai ficando exposto a problemas que você gosta. Então, e é sempre experiência. Você resolveu o mesmo problema de formas diferentes. Então, você se obrigou a pensar de formas diferentes para o mesmo problema. Então, Uhum. eu acho que isso é uma habilidade muito válida, sabe? Outra coisa, sempre quando você estiver fazendo uma matéria, sei lá, álgebra linear, que às vezes é algo muito, como é que eu vou dizer, muito abstrato, tenta procurar aplicação, porque a álgebra linear é uma matéria absurdamente importante. Então, se você está mexendo com data science, machine learning, álgebra linear é essencial. Essencial Uhum. você saber andar bem sobre os conceitos. Eles vão sempre voltar. Então, tentem buscar aplicações, mesmo que elas sejam bem simples. Uhum. Busquem aplicações que motivem você a aprender aquilo. Porque a motivação não vem dos outros. Você tem que se motivar a continuar estudando e a continuar praticando. Então, acho que são uns bons conselhos que eu acabei desenvolvendo, né? Acabei descobrindo, né? Ninguém me falou. Então, Uhum. eu descobri isso com o tempo e eu acho que é válido lembrarem disso. Tá certo. Michel, muito obrigado pelo papo. Gostei muito, tá? Toda vez que eu converso com você, eu saio com mais conhecimento do que eu tinha antes. Muito legal sempre Isso. ter essa visão, principalmente de alguém que está fora da academia. Eu acho bem legal você passar essa experiência para gente. E a gente conclui aqui essa conversa. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Michel, você tem algum endereço de contato que você queira deixar, alguma coisa? Pode me procurar no LinkedIn ou meu e-mail. Eu acho que o Gustavo pode disponibilizar lá. Tá Então, bom, o meu LinkedIn me chama Maras Ferreira e meu e-mail da Poli é michelmf@poli. Então, pode entrar em tranquilo. contato aí. E, pô, Gustavo, obrigado aí pela conversa, cara. Obrigado por ter me convidado. Então é isso, pessoal. Tchau, tchau.